Olá, eu sou Patrícia Costa e hoje nós vamos falar sobre os critérios de divisibilidade. O que é que eu estou querendo dizer com critérios de divisibilidade? Quais são as regras para que um número seja divisível por este ou por aquele número, certo? Por exemplo, eu quero saber o que é que faz um número ser divisível por 2. Quais são os critérios de divisibilidade por 2? Bom, para um número ser divisível por 2, basta ser par. Ou seja, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Afinal de contas, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. E se for par, ele é divisível por 2. Eu procurei agrupar, nesse primeiro encontro, sobre os critérios de divisibilidade, aqueles números que possuem a divisibilidade determinada pela terminação do número, ok? Então, aqui nós reunimos divisibilidade por 2, por 5 e por 10. Porque todos eles aqui terão, para ser divisível por qualquer um desses aqui, o que nós vamos analisar é a terminação do número, certo? Então, como eu disse, para que um número seja divisível por 2, basta que ele seja par. Ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vejamos aqui alguns exemplos. 390 é um número par, terminou em 0, logo ele vai ser divisível por 2. Vejamos outro exemplo. 756 também é um número par. Ele terminou em 6, logo ele é divisível por 2. Vejamos um outro exemplo. 222 terminou em 2, é par, é divisível por 2. Então, a divisibilidade por 2, ela é bastante fácil, ela é bastante simples. Basta nós observarmos o finalzinho do número. Se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, será divisível por 2, uma vez que, tendo uma dessas terminações, o número é par. E para ser divisível por 2, basta ser par. Vejamos um outro critério de divisibilidade, a divisibilidade por 5. Para ser divisível por 5, basta terminar em 0 ou 5. Outro critério de divisibilidade que é bastante simples é a divisibilidade por 5, porque basta observarmos o término, o final do número. Terminou em 0, terminou em 5, será divisível por 5. Vejamos aqui alguns exemplos. Observem que eu estou me referindo ao final do número. Tem que terminar em 0 ou 5 para ser divisível por 5. Não é que o número tenha que ser composto por 0 ou 5 na sua totalidade. Não, não. É o fim. O fim tem que ser ou 0 ou 5. Por exemplo, 115 terminou em 5. Então, ele é divisível por 5. 320 terminou em 0. Então, é divisível por 5. 1470 terminou em 0. Será divisível por 5. Então, terminando em 0 ou terminando em 5, o número será divisível por 5. Outro critério de divisibilidade que é muito fácil é a divisibilidade por 10. Para um número ser divisível por 10, basta terminar em 0. Muito fácil, não tem nem o que pensar em ter dúvida. Vamos colocar aqui alguns exemplos. 800 terminou em 0, é divisível por 10. 230 terminou em 0, é divisível por 10. 180 terminou em 0,
é divisível por 10. Então, eu creio que esses 3 critérios de divisibilidade que nós falamos agora sejam os mais simples, os mais fáceis. Porque ele fala apenas do final, do término do número. Como é que esse número é finalizado? Então, se o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Se é par, é divisível por 2. Se o número terminar em 0 ou 5, ele será divisível por 5. E se terminar em 0, ele será divisível por 10. Bom, eu espero ter contribuído de alguma forma e no nosso próximo encontro nós falaremos a respeito de outros critérios de divisibilidade.